a força-peso, que atua no centro de gravidade do corpo. Esse centro de gravidade do corpo, o centro de massa, é o centro de gravidade. Nós vamos pegar e fazer um desenho, para uma coisa mais simples. Eu vou fazer o desenho aqui de uma roda, como se fosse aqui a roda de bicicleta. Fazer uma coisa mais simples, até um disco, né? Esse disco ele tem que ser suportado, logicamente, por um eixo, como o eixo da roda da bicicleta. E aqui eu vou ter um ponto de apoio O. Se esse disco estiver girando com uma certa velocidade angular, eu vou ter o momento angular que vai estar nesta direção aqui, na direção do eixo. Então, o momento angular inicial. Quer dizer, se esse disco estiver girando, eu vou ter um momento angular. Se ele estiver girando nesse sentido, o momento angular estará nesse sentido aqui. Devido à ação da força-peso, aqui, a tendência é que ele gire desse jeito. Então dá um torque aqui nesse sentido. Então eu vou pegar, vou desenhar o vetor posição aqui, RCG. O torque da força-peso, é claro, é o produto vetorial de RCG com força-peso. Agora, este torque, então, quer dizer, seria a ideia que eu mostrei de fazer o tombo, de girar nesse sentido aqui. Porém, ele estando com esse momento angular, segundo a lei de Newton, na rotação, torque resultante é igual à variação do momento angular no tempo. Então, o que vai acontecer? Esse torque aqui da força-peso, ele vai gerar uma variação no momento angular. Então, esse RCG, vetor peso, ele vai gerar essa variação no momento angular. Mas é claro que a força-peso não vai mudar o valor da velocidade angular, tampouco o momento de inércia desse disco, dessa roda que gira. Então, essa roda tem um momento de inércia e está uma velocidade angular. Eu não vou mudar o valor, o módulo da velocidade angular. Deixa eu colocar o módulo, né, dupla barra assim. Então, o que tem que acontecer? Esse torque vai causar uma mudança de direção. Então, vou escrever aqui para você ver. A força-peso não altera o módulo do momento angular. Lembrando, é claro, momento angular, L é I multiplicado por ômega. Então, quer dizer que não vai alterar o valor da velocidade angular, não vai alterar o valor do momento de inércia. Então, o que vai acontecer? Vai mudar a direção. Você fala, não acredito, é verdade, vai mudar a direção. Então, aqui, ó, não vai mudar o módulo. O que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Tema até de música, né? O que será que vai acontecer? Bem, vai acontecer uma mudança de direção. Então, uma variação, uma mudança, né, na direção. Porque se tem torque, vai ter que ter alguma variação no momento angular. Se não muda o módulo, porque o torque da força-peso, a força-peso não vai alterar a velocidade da roda nem o momento de inércia. Então vai haver uma variação na direção do momento angular. Você fala, não acredito. Então isto é a precessão. Então, deixa eu escrever aqui. Isto é a precessão. Também chamada de precessão do giroscópio. Então, no caso ali dos prótons dos átomos de hidrogênio da molécula de água, que vão precessionar em torno do campo magnético do eletroímã, chama de precessão de Larmor, né?
mas a gente está na mecânica. Então isso é a precessão do giroscópio. Então quer dizer que eu vou ter uma mudança de direção. Olha só para você ver. Você está de início com um momento angular, vamos dizer, nessa direção. Depois ele vai girar. O valor é o mesmo. Vai ficar nessa direção. Então vai sofrer aqui uma rotação. Vai sofrer uma rotação, vai ter um deslocamento angular que é chamado de ΔΦ, ângulo da precessão. E o ΔL, esse ΔL aqui que aparece aqui na segunda lei de Newton, é esse ΔL. E por analogia, que nós falamos aí no setor circular, quando o raio R aqui e o deslocamento na trajetória, o corpo está girando, né? Ele sofre um deslocamento Δθ, o deslocamento ΔS é o raio multiplicado pelo deslocamento angular Δθ, né? Então aqui por analogia você vai ter aqui que o ΔL vai ser, o módulo é o mesmo, então é o L multiplicado pelo deslocamento angular, só que em vez de θ agora é φ para diferir, fazer uma diferenciação da velocidade angular do disco, e aí a gente usa θ. Então esse ΔL aqui, que é L vezes ΔΦ, eu vou colocar aqui na expressão da segunda lei de Newton. Então vamos pegar uma outra folha para você ver aqui. Então aqui na segunda lei de Newton, deixa eu copiar, a gente estava com RCG vetor P, que era ΔL sobre ΔT. No lugar aqui desse ΔL, eu coloco agora o L multiplicado pelo ΔΦ. Esse deslocamento angular, claro que é um vetor, que aqui é o módulo do L, o ΔΦ. E ΔΦ sobre ΔT é a velocidade angular. Velocidade angular, só que é o ΔΦ que o eixo do giroscópio, o eixo do peão, está girando em torno da vertical. Então é a velocidade angular da precessão. Aqui, ao invés de ômega minúsculo, nós vamos usar o ômega ferradura. Ômega maiúsculo. Ômega minúsculo é assim. E ômega maiúsculo é o ômega ferradura. Ômega. Então aqui minúsculo, maiúsculo é o maiúsculo. Então a velocidade angular da precessão é justamente o ΔΦ sobre o ΔT. Então a gente troca agora aqui. Vou tirar essa notação vetorial e o RCG aqui vou manter. E lembrando que o peso é mg. E aqui deste lado o L e o ômega. Agora o L, vamos passar para o primeiro membro e vamos inverter o sentido da rotação, da equação aqui. Então no lugar do L vem o I multiplicado pelo ômega. Ômega é a velocidade de giro da roda. Ômega maiúsculo é a velocidade de giro da precessão. Então virei para o outro lado e o L pôs I vezes ômega. E do lado de cá, RCG, M e o G. Ah, e faltou por aqui, porque como é produto vetorial, tem o seno do ângulo θP. Então, deixa eu pôr aqui, seno do ângulo θP. Esse ângulo θP é o ângulo aqui, esse ângulo aqui. Esse aqui, entre o RCG e o θP, e o P. Então esse é o θP, o ângulo que você vai ter girando. O disco está aqui, ó. Essa rotação aqui, direção do peso. Então aqui o peso está aqui, deixa eu pôr aqui o eixo de rotação e a direção da força-peso. Então aqui é o RCG, esse ângulo aqui é o θP. Eu posso soltar o giroscópio na horizontal, para baixo ou para cima, isso não vai ter problema nenhum, desde que eu coloque aqui o seno desse ângulo. E agora então a frequência de precessão, ômega maiúsculo, vou passar esse I vezes ômega para o lado de cá, e aqui fica aí RCG
a massa, o G da gravidade, aceleração de queda livre, e o seno do ângulo de soltura aí do eixo. Então, esta é a fórmula da precessão. O que nós temos aqui? O I é o momento de inércia do giroscópio. Com relação ao centro de gravidade. Ômega é a velocidade angular da roda, né? O RCG é a distância do apoio, seria da ponta do peão, onde toca o solo, até o centro de gravidade do peão. M é a massa do giroscópio. G dispensa apresentação, aceleração de queda livre. Θp é o ângulo entre o RCG e o peso. E é isso aí, beleza? Agora vamos fazer exercício.